Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia. Quem eram os Nefilins? Essa é uma pergunta que intriga estudiosos e curiosos há séculos, e as teorias são muitas. Então, pegue sua Bíblia e vamos investigar juntos. A principal menção aos Nefilins está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. O texto diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si todas as que lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Parece simples, mas aqui começam as grandes discussões. Quem são esses filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? E qual a relação deles com os Nefilins? Existem 3 interpretações principais sobre a identidade dos filhos de Deus. A primeira, e talvez a mais antiga e controversa, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos. De acordo com essa visão, anjos teriam descido à terra, se relacionado com mulheres humanas e gerado uma prole híbrida, os Nefilins. Esses seres seriam gigantes ou homens de grande poder, os heróis do passado mencionados no texto. Essa interpretação é apoiada por textos judaicos antigos não canônicos, como o livro de Enoque, que detalha essa história de anjos rebeldes. Alguns estudiosos apontam para as epístolas de Pedro e Judas no Novo Testamento como possíveis alusões a essa ideia. A segunda interpretação, muito popular entre os reformadores protestantes, defende que os filhos de Deus eram, na verdade, os descendentes justos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. E as filhas dos homens seriam as descendentes da linhagem ímpia de Caim. Nessa visão, o problema não seria uma união entre seres angelicais e humanos, mas sim um casamento misto entre a linhagem piedosa e a linhagem corrupta. A união teria resultado em uma geração que se afastou de Deus, levando à corrupção generalizada que precedeu o dilúvio. Os Nefilins, nesse caso, poderiam ser simplesmente líderes poderosos e tiranos que surgiram dessa sociedade corrompida, não necessariamente gigantes literais. A palavra hebraica Nefilim vem da raiz nafal, que significa cair. Então, eles seriam os caídos, ou aqueles que causam a queda de outros. A terceira teoria é um pouco diferente. Ela sugere que os filhos de Deus eram reis ou nobres da antiguidade, que se consideravam divinos ou de linhagem divina, uma prática comum em muitas culturas antigas. Esses governantes poderosos teriam praticado a poligamia, tomando para si as mulheres que desejassem, inclusive as filhas dos homens, ou seja, mulheres comuns. Os filhos nascidos dessas uniões, os Nefilins, seriam tiranos e guerreiros que dominaram o mundo pré-diluviano com violência. Essa interpretação foca mais no abuso de poder social e político do que em uma questão sobrenatural. É interessante notar que, depois do dilúvio, a palavra Nefilim aparece novamente. No livro de Números, capítulo 13, os espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã voltam apavorados. Eles dizem: vimos também os Nefilins, filhos de Anak, descendentes dos Nefilins. Parecíamos gafanhotos aos nossos olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Aqui, a palavra parece ser usada para descrever homens de estatura muito grande, gigantes que habitavam Canaã. E isso levanta outra questão. Se os Nefilins de Gênesis morreram no dilúvio, como eles reapareceram? Alguns acreditam que a semente dos Nefilins sobreviveu de alguma forma, talvez através da esposa de Cam, um dos filhos de Noé. Outros sugerem que a expressão em números foi apenas uma hipérbole dos espiões, um exagero para expressar o medo que sentiram ao verem homens tão grandes e fortes. Ou talvez Nefilim
tenha se tornado um termo genérico para se referir a guerreiros gigantes e temíveis. Como podemos ver, não há uma resposta única e definitiva na Bíblia. Cada interpretação tem seus pontos fortes e fracos, e a identidade dos Nefilins continua sendo um debate fascinante. Anjos caídos, linhagens humanas rivais ou reis tiranos? O texto bíblico nos dá as pistas, mas a conclusão final ainda é um dos grandes mistérios da fé. O mais importante é que essa passagem de Gênesis nos mostra o nível de corrupção que a humanidade havia atingido, justificando a decisão divina de enviar o dilúvio para purificar a terra. E você, qual teoria acha mais convincente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Gosto muito de ler o que vocês pensam sobre esses temas profundos. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.